Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Capítulo 4, O Reino de Brumund. Brumund. Um reino menor, população abaixo de 1 milhão. Consistia principalmente em pequenas aldeias, reunidas em regiões governadas por nobres senhores. O único grande assentamento para se falar era a capital. Era seriamente um país super pequeno. Guiados pelo meu trio de amigos, seguimos para uma vila rural. A visão tranquila, cercada por campos, nos cumprimentou além da floresta. Nossa primeira missão foi chegar ao escritório da Associação da Liberdade de Brumund na capital. Lá, planejei me encontrar com Fuse e pedir que ele escrevesse um convite para ver o grande mestre Yuki Kagurasaka. De jeito nenhum eles me deixariam subir e ver o homem. Imaginei que precisaria de algum tipo de referência. Fuse já havia enviado a notícia de que ele ficaria bem com isso, então, presumivelmente, ele escreveria isso quando eu chegasse. Havia uma rota regular de passageiros desta vila para a cidade, atendida por 2 diligências por dia. Demorou menos de 3 horas para chegar ao nosso destino. Era um reino pequeno e, felizmente, com uma infraestrutura viária bastante decente. O transporte não parecia ser um problema. Chegando à vila pouco antes do meio-dia, almoçamos na estalagem e taberna local. Enquanto relaxávamos lá, de repente ouvi alguém se gabando em voz alta. Então, você sabe o que eu fiz? Peguei meu grande machado e... eu quebrei aquele otário no chão. E aqui está o que eu tenho para mostrar. Uau! Isso é incrível, Bid. Este é um monstro muito forte, não é, Bid? Você o venceu sozinho. Sim, você poderia dizer isso. Afinal, algo como o urso com chifres não são uma ameaça para mim. Parecia que ele havia chicoteado um monstro poderoso muito bem. Curioso, dei uma olhada na direção deles, apenas para encontrar o enorme cadáver de algo espalhado sobre uma mesa, quase totalmente cobrindo-o. Eu pensei que ia cuspir um bocado de comida ali. Eu estava esperando o urso com chifres da história, não era isso. Uma farsa total, um urso comum com o chifre de uma lebre com chifres alojada em seu crânio. Pode ser difícil dizer a diferença entre animais comuns e monstros. Coloque criaturas místicas ou mágicas na natureza e elas ficam ainda mais difíceis de categorizar. Ranga, por exemplo, provavelmente seria classificado como demoníaco, já que ele se baseava principalmente em magículas para o sustento. Se ele fosse carnívoro ou herbívoro, isso seria mais no domínio da magia. Mas então, é claro, ele é conhecido por comer algumas presas de vez em quando também. Todo o exercício fica um pouco sem sentido depois de um certo ponto. Havia, no entanto, uma diferença apontada entre animais e monstros: força. Tecnicamente falando, bestas mágicas se tornam mágicas em primeiro lugar quando um animal é infundido com magículas. Foi certo que isso levou a certos aumentos físicos. Como resultado, é realmente muito fácil classificar um cadáver como mágico ou não, basta examinar sua musculatura e sua composição. Minhas habilidades de análise orientada por magia simplificaram, embora talvez não tanto quanto o caipira comum da vila. A menos que cadáver tosse com um cristal mágico para eles. E ele está tentando passar o urso com chifres falso para esses caras. Está tudo bem? Cabal deu uma espiada. Oh, você está certo. Bem visto, chefe. Elen teve que reprimir uma risada. Ah, eles colocaram o chifre de uma lebre com chifres nele. Qualquer pessoa que tenha mais de meia hora de prática mágica pode dizer isso imediatamente. Uau, isso é óbvio para vocês? Então, qual é o sentido de fazer isso? Se você viu bem, tenho certeza de que a guilda também o faria. Não, chefe, acho que ele tem motivos diferentes. Ele seria chamado de charlatão no momento em que arrastasse essa coisa para a capital, mas em uma vila como essa. Ele é o herói do dia. Então, em alguns segundos,
tenho certeza de que ele vai estar como, vou guardar esta vila para você, então, que tal um quarto e comida? Ah! A teoria de Gido fazia sentido. Então isso era apenas um vigarista, então. Você nunca sabe em que tipo irá se deparar. Eu estava preparado para deixar o cara sozinho, considerando um momento de aprendizado para mim, quando... Woa, espere um minuto. Você acha que eu não consigo ouvir seus bastardos murmurando sobre como você acha isso uma farsa? Você quer mexer comigo, é melhor você estar preparado para pagar por isso. Bide, o fanfarrão trapaceiro, levantou-se e caminhou em nossa direção. Porque são sempre esses caras que têm uma audição excelente. É como se eles estivessem ansiosos para causar problemas. Além disso, houve outro efeito colateral nisso, chamou a atenção de toda a taberna para a nossa mesa. E, não é Cabal. Ele está lá também. E esse deve ser o Gido, então. Em alguns momentos, estávamos cercados por simpatizantes. Foi o suficiente para fazer Bide hesitar, seu rosto ficando visivelmente mais pálido cada momento. O quê? Ah, vocês três são tão maus. Se você voltou para casa, deveria pelo menos ter dito o mesmo. Ele se aproximou de Cabal, tão perto que pensei que em breve ele estaria lhe dando uma massagem nas costas e lançou uma enxurrada de arcos educados contra ele. Foi bem o flip-flop. Desculpe, você estava... Ah, vamos lá, é Bide. O cara que você espancou na capital há um tempo. Com certeza aprendi muito com essa sessão, Cabal. Seu último encontro envolveu Bide tentando roubar algumas de suas posses. Agora ele mudou de profissão de ladrão para vigarista. Ele nunca desiste, suponho, ou nunca aprende. Ainda assim. Woa, Cabal e seus amigos são bem famosos por aqui, hein? Esse vigarista não é exatamente o primeiro nome com Cabal, mas ele definitivamente conhece e respeita esse trio. O resto da taberna os encarou, positivamente deslumbrado. Eu tinha certeza que Cabal não gostava de ser respeitado por elementos do submundo como esse cara, mas esse tipo de notoriedade foi uma surpresa para mim. Parecia que sua recente ascensão nas fileiras de aventuras lhes rendeu alguma fama. O que significava? Isso não é inteiramente graças a mim por deixá-los trazer de volta partes de monstros que não precisávamos na cidade, não é? Eu dei aos três olhares críticos, e eles rapidamente voltaram os olhos para outro lugar. Bem, é melhor não os perseguir agora. Todo mundo tem pequenos lances que eles preferem que as pessoas não usem. Então eu não vou entrar nisso. Não agora. Vocês sabem por que estou olhando para vocês? Sim, senhor. Todos os três responderam em uníssono, é claro. Bem bom. Agora, se eu precisar de ajuda, garanto que terei eles à minha disposição. Em seguida, vamos abordar o Bide. E você também, se você quer que as pessoas pensem que você é legal ou algo assim, porque você realmente não as ajuda quando elas precisam de você. Acho que você descobrirá que as pessoas vão tratá-lo de maneira muito diferente quando você o fizer. Sim, eu vou tentar. Eu deixei ir com apenas esse aviso. Eu era tecnicamente convidado de Cabal aqui, então não queria tornar as coisas estranhas para o grupo dele mais tarde. Bide parecia realmente arrependido, então não havia necessidade de ir além disso. A parte essa disputa, a jornada estava indo bem. Logo estávamos andando pela rua na capital de Brumund. Para mim, os prédios pareciam antiquados, mas solidamente construídos. Um retrocesso aos bons velhos tempos. Eu não sabia dizer como eles eram bons, mas definitivamente esse tipo romântico de sentimento medieval europeu. Tipo de contraste claro com a nossa própria cidade, que ostentava uma grande quantidade de casas de estilo japonês. Todos que passamos pareciam brilhantes e alegres. A atmosfera certamente não era sombria ou oprimida. Segundo Cabal, o governo havia enviado um alerta anteriormente para se preparar para um grande afluxo de monstros, mas isso foi suspenso,
o que significava que ninguém precisava se preocupar com a destruição de suas casas. Independentemente disso, ainda era uma cidade grande em uma nação rural e, mesmo aqui nas ruas, não pude deixar de notar quantos soldados estavam armados. Muitos também eram, digamos, suspeitos na aparência. Mesmo com a máscara, ainda me sentia parte da multidão. Fiquei feliz. É tudo muito, bem, fantasia. Uma coisa se destacou, no entanto. Ao analisar e avaliar os arredores, notei que muitas das armas e armaduras que encontrei estavam em péssimas condições. Dessa forma, parecia apropriado para as pessoas ao nosso redor, nenhuma das quais parecia capaz de lutar de maneira decente. Os aventureiros que vi no reino dos anões pareciam muito mais bem equipados que isso. Bem, isso é óbvio, chefe, explicou Cabal. Não temos muitos ferreiros talentosos nesta cidade, você vê. Sim, pode ser uma dor para nós montar um conjunto completo de equipamentos de batalha nesta articulação. Não é o tipo de coisa que o dinheiro pode comprar às vezes. Oh sim, eu gostaria de conseguir um novo cajado mágico, mas não consigo encontrar o certo. Não é à toa que os três ficaram tão chocados ao encontrar artesãos anões trabalhando conosco. Pode parecer natural para mim, mas deve ter atrapalhado esses caras. Ainda assim, experimentar meu primeiro gosto de uma cidade estabelecida em um tempo foi extremamente emocionante. Trouxe um espeto de carne grelhado de um posto na estrada, mordendo-o enquanto caminhávamos. Até a presença de barracas como essa me encheu de nostalgia pela minha rotina diária. Eu não sabia dizer que tipo de carne era, mas gostei. Eu poderia avaliar, suponho, mas não vou. Em vez disso, virei meu olho mágico para o molho, analisando a receita enquanto a provava na minha língua. Agora Shona tinha mais alguma coisa a acrescentar ao seu livro de receitas. No meio de nossa caminhada, chegamos ao escritório de Brumund da Associação da Liberdade, um edifício de pedra de aparência solene. Tinha 5 histórias inteiras, uma raridade, já que a estrutura mais alta que eu vi até agora foram 2. Sendo construído em um grande buraco embaixo de uma montanha, o reino dos anões tinha certos limites de altura que você poderia construir. Isso se aplicava tanto ao Palácio Real quanto a algum casebre de baixa renda. A ideia de construir verticalmente não existia por lá. Eles tinham uma quantidade espantosa de luz solar, alimentada por janelas de luz do dia espalhadas por todo o reino. Mas pensei que todo o conceito de edifícios com vários andares ainda não existia aqui. O edifício parecia estar de alguma forma com temperatura controlada, pois era bastante agradável por dentro. Eu não fui afetado pela temperatura, mas com a percepção de calor, percebi que a temperatura ambiente era marcadamente mais baixa que no exterior. Deve ter havido algum tipo de recurso de controle climático mágico neste edifício. Talvez este mundo seja mais de alta tecnologia do que eu acredito. Talvez a presença de magia tenha feito avançar e progredir em uma direção diferente da minha antiga. Se não fosse por monstros ou senhores demoníacos, talvez tivéssemos uma civilização movida à magia ainda mais alta por aqui. Embora, para colocar de outra maneira, toda a energia de desenvolvimento que eles poderiam usar para isso seja consumida ao lidar com a ameaça de monstro, suponho. É o quanto foi preciso para se manter vivo neste mundo. Lugar difícil. No momento, os senhores demoníacos recebiam lotes de terra razoavelmente abundantes para evitar irritá-los, mas quem sabe? Talvez os humanos por aqui decidissem invadir os reinos mais monstruosos em pouco tempo. E talvez os monstros tivessem a vantagem da força por enquanto, mas não havia como dizer o que o futuro reserva. Os desejos humanos podem ser ilimitados, e precisaríamos lidar com isso de volta para casa se eu quisesse que minha própria nação mantivesse seus privilégios. Agora, fiquei feliz por ter vindo aqui. Eu não estava planejando antagonizar meus vizinhos, mas se as relações azedarem entre nós, é importante que eu saiba como o outro lado vive. Ver cidades humanas e saber como seus habitantes viviam teria um grande impacto em nossa direção futura. Eu queria ver e aprender o máximo que pudesse.
mas não adianta ficar parado aqui. Deixei o trio me guiar para dentro de uma câmara que parecia um pouco com o saguão da frente da prefeitura. Vi um balcão comprido, como a entrega de bagagem no aeroporto, com vendas escritas acima. Eu não conseguia ler sozinho. Foi o grande sábio que me fez alfabetizar por aqui. Coisa boa para isso. Este contador foi dividido em 3 seções. Havia o departamento de vendas, como eu disse, o departamento de assuntos gerais, acessível a todos os membros da guilda, e então uma janela especialista acessível apenas para aventureiros de guildas. Vendas, como o nome indicava, era onde eles pegavam e processavam tudo o que ganhavam com as missões ou que eram destinadas à entrega da guilda. O balcão geral era basicamente para iniciantes ou membros de guildas que moravam na cidade. Foi onde você entrou ou saiu da guilda. A seção especialista final era apenas para aventureiros credenciados por guildas, que por sua vez eram divididos por especialidade: recuperação, exploração ou matança de monstros. Isso era principalmente para os membros envolvidos em atividades fora da cidade, que geralmente eram chamados de aventureiros. Isso significava que, se você queria ser um aventureiro, precisava pelo menos ser capaz de se defender. Como tudo isso funcionou na prática? Bem, por exemplo, havia um departamento da guilda especializado em magia. Isso estava aberto a qualquer pessoa que pudesse lidar com feitiços mágicos, mas só isso lhe concedia acesso a serviços de assuntos gerais. Levou mais do que apenas mágica para alcançar o nível de especialista. Você também precisava pertencer a um departamento de recuperação, exploração ou matança de monstros e ter experiência de campo real em um desses 3. Isso fez de você um aventureiro. Cabal e Lengido eram membros de um departamento diferente: matança, recuperação e exploração de monstros, respectivamente. Isso facilitou a divisão de tarefas entre eles. Talvez eles fossem muito mais talentosos do que eu pensava, na verdade. Do jeito que me foi descrito, apenas alguns poucos selecionados podem ganhar esse título de aventureiro e mantê-lo. Quais foram os méritos desse título? Acima de tudo, liberdade, parte da origem do título da Associação da Liberdade. Todos os membros da Associação da Liberdade tinham que declarar em que país pertenciam, mas os aventureiros eram livres para mudar sempre que quisessem. Mudar sua residência para uma cidade diferente, ou para um país diferente, é permitido com relativa facilidade, se você quiser. Havia restrições, é claro, como em tempos de guerra, mas enquanto você passava por uma terceira nação para a mudança, tudo era bom. Viajar entre nações sempre leva a problemas com identificação e coisas do gênero. Para um aventureiro, no entanto, tudo estava coberto desde que a nação em questão tivesse acordos com a guilda, tornando-a instantânea. Os aventureiros podiam agir livremente sem nunca ficarem presos às fronteiras, um sinal do respeito que lhes é dado como protetores contra a ameaça de monstros. É claro que digo tudo isso, mas não foi como se os aventureiros mudassem seu país de origem declarado com muita frequência. Se o fizessem, era mais frequente que eles pudessem escolher o país onde eram obrigados a pagar impostos. A liberdade vem com responsabilidade, então suponho que se todos tivessem a chance, eles prefeririam montar lojas em algum lugar onde tivessem mais facilidade. Este foi o resumo que eles me deram. Eu tinha que ir para o reino de Ingrazia depois disso, então eu definitivamente esperava poder obter algum credenciamento de guilda em vez de ter que lidar com um monte de bobagens de imigração. Com isso em mente, o trio me levou ao balcão de assuntos gerais. As inscrições estão logo ali, chefe. Oh, tenho certeza que eles o colocarão nas fileiras dos aventureiros em pouco tempo, Rimuro. Eu nem acho que eles o obrigariam a fazer o teste. Era pouco antes da noite quando entramos na fila. Aparentemente, o saguão da frente logo estaria cheio de pessoas. Era bastante frio à tarde, mas à noite ficava lotado de pessoas que voltavam do campo. Se quiséssemos fazer isso em breve, teríamos que nos apressar. Gostaria de me registrar como aventureiro, por favor. Quantos anos você tem? A mulher do outro lado perguntou gentilmente.
Uma coisa é ser um membro geral, mas você não é um pouco jovem para ser aventureiro? Ei, não há necessidade disso, disse Cabal, entrando. Esse cara aqui, Rimuro. Deixe-me dizer, ele é muito mais performático do que parece. Minha palavra é boa o suficiente para você. Eu estava esperando isso, dada a minha aparência. A equipe de Cabal e eu discutimos isso com antecedência e eles concordaram em me ajudar com o que fosse necessário para ser adicionado. Ele executa o suficiente para impressionar você, Cabal. Bem, o teste pode ser uma coisa bastante perigosa, no entanto. Não é um problema. Eu não me importo. Com os três implorando a ela em estéreo, o balconista finalmente, embora com relutância, concordou em examinar a papelada do registro. Preenchi a folha que me foi entregue, nome, idade, habilidades especiais, local de nascimento e assim por diante. Tudo que eu poderia preencher estava bom, ela disse. Então eu simplesmente escrevi meu nome Swordsmanship na seção de habilidades. Isso foi o suficiente para uma associação de propósito geral. Agora eu precisava decidir em qual departamento participar. Em termos de minhas realizações, fui qualificado para todos os três, o que dificultou o processo de seleção. Eu decidi começar com a matança de monstros. A recuperação exigiria que eu fosse para a floresta e procurasse um determinado item de destino para buscar. A exploração exigia que eu fizesse um teste em uma ruína feita pelo homem em Grazia para avaliar minhas habilidades de investigação. Matar monstros foi o único teste que eu pude fazer ali. Enquanto eu preenchia tudo isso, ouvi pessoas gritando para nós. Ei! Parece bom, Cabal. Ellen está tão linda hoje como sempre. O que você é cego? Qualquer um que não se surpreenda com a pura masculinidade de Gido é apenas um idiota. Nada disso fazia sentido para mim. Porque Cabal e seus amigos são tão reverenciados. Eles são tão celebridades aqui quanto estavam de volta à vila. Pensei nisso enquanto embrulhei a folha de inscrição. Você tem certeza disso? A matança de monstros pode ser a mais acessível, mas também é o departamento mais perigoso. Oh, ele está bem. Ele insistiu. Honestamente, não poderíamos derrotá-lo, mesmo se nós três o atacássemos de uma vez. É verdade, acrescentou Gido. Não conseguimos segurar uma vela para ele. Isso fez com que todos no saguão me encarassem, me avaliando. E embora eu não tivesse prestado muita atenção a eles quando preenchi a folha, eles estavam conversando sobre mim há muito tempo. Uou, aquele garotinho quer fazer o exame. Ele é maluco. Ele vai ficar muito louco. Você precisa ter uma bagunça na cabeça para arriscar. Eu nunca vi uma katana como a do cinto antes. Deve ser bem rara. E, você nunca sabe, talvez ele seja capaz, afinal. Talvez. Esses três certamente o tratam bem de qualquer maneira. Eles certamente não foram tímidos em suas avaliações. Mas quando ele declarou ao mundo que eu poderia chicotear meus amigos profundamente, isso só aumentou o comentário da multidão. Você está brincando comigo? Aquele garoto é mais forte que Cabal. Eu não acredito, mas, se eles o estão tratando do jeito que são, deve ser verdade. O suficiente? Acalme-se, pessoal. Sinto muito, chefe, isso não é exatamente um grupo educado. Oh, está tudo bem, Cabal. Então, como começamos esse teste? A contadora, atordoada com o silêncio, assentiu vivamente. Sim, bem, eu lhe concedo permissão para fazer o exame. Você deve atingir uma classificação de pelo menos D para se tornar um aventureiro, por isso não recomendo este exame para quem não é especialista em combate. O exame do Departamento de Matança de Monstros é particularmente difícil, por isso não é recomendado, a menos que você seja pelo menos um D+, de preferência um C. Tem certeza de que deseja fazer? Eu balancei a cabeça em aprovação. Foi preciso muita força para colocá-lo para fora da cidade, suponho. Mas mesmo aquele vigarista Bide era um aventureiro com uma patente D+, ouvi dizer.
Não poderia ter sido tão difícil. A propósito, esse sistema de classificação também foi desenvolvido por Yuki Kagurazaka. Você recebia a classificação de F no momento em que ingressava na guilda e atualizava para I assim que adquiria alguma experiência de batalha. Depois de um tempo suficiente no campo, você recebe a classificação D e ganhava a habilidade de se chamar um aventureiro. Diferentes trabalhos da guilda receberiam diferentes classificações, e você também teria permissão para realizar uma missão um posto mais alto que o seu, desde que se unisse a uma equipe de várias pessoas. Tudo isso foi definido em detalhes para evitar acidentes e fornecer uma ampla margem de segurança. Estou pronto quando você estiver. Então, eu estava pronto para o teste. Desde que não fosse escrito, eu não estava nem um pouco preocupado. A mulher levantou-se, entrou em seu escritório e trouxe de volta um homem que eu assumi ser o examinador. Você, fazendo o teste. E mais forte que Cabal, AT. Bem, tudo bem. Me siga. Ele certamente agiu cheio de si mesmo. Ele deu aos meus amigos o olhar malicioso no caminho também. Havia alguma história entre eles. E, por que ele está zombando de você? Ah! Cabal fez uma pausa. Ele tem agido com inveja desde que ficamos famosos. Ele se aposentou do campo e tudo mais, então. Seus olhos estavam voltados para as pernas de Tegis, o examinador. Era uma prótese. Aposentado estava certo? Pare de tagarelar e siga em frente, Tegis resmungou. Eu segui suas instruções, saindo pela porta dos fundos em direção a outro prédio. O local do teste estava em um prédio melhor descrito como um ginásio. Havia eu, Tegis, Cabal e equipe, e alguns membros da guilda procurando matar tempo nos observando. A falta de opções de entretenimento neste mundo deve ter feito algo assim parecer uma ocasião épica. Era aqui que a guilda também realizava exames para decidir se aumentaria ou não a classificação de um membro. Os trabalhos oferecidos eram estritamente baseados em sua classificação, portanto, os resultados desses testes estavam diretamente relacionados ao seu salário. Eles eram oferecidos 6 dias por semana, sempre que os participantes do teste estavam prontos para isso. Os examinadores foram designados para cada ramo da guilda para permitir isso. Esses examinadores precisavam da capacidade de intervir e prestar assistência, se necessário, de modo que suas fileiras estavam cheias de aventureiros que alcançaram a classificação a menos. Tegis deve ter se juntado a eles quando perdeu a perna. Deixe-me dizer isso primeiro, ele começou rapidamente. Depois de obter a classificação I, você terá a chance de tentar passar imediatamente no D e no exame C também. Se você falhar, no entanto, não poderá aceitar outro desafio de atualização de classificação até recuperar sua classificação atual e ganhar pontos suficientes em seu trabalho para fazê-lo. Você entende? Em outras palavras, se eu falhasse em um teste de classificação, teria que começar de novo a partir de uma classificação abaixo dessa. Apreciei como as fileiras melhores ofereciam uma variedade maior de empregos, mas isso me pareceu uma dor. Eles provavelmente configuraram isso para impedir que os futuros aventureiros incomodassem os examinadores o dia inteiro com testes que eles não poderiam passar. Parece bom, respondi. Tegis assentiu, depois se virou para Cabal. Estou ansioso para ver exatamente como você é mais poderoso que Cabal e sua equipe. Só espero que você não seja uma ovelha na pele de um lobo, Eu não poderia culpá-lo por duvidar deles, com o barulho de peças monstruosas que eles estavam perseguindo comigo no momento. Preencher o seu ponto de vista tão rapidamente quanto eles, tornaria alguém alvo de inimigos. A culpa também era deles. Então Tegis apontou para o chão. Vamos realizar o exame dentro deste círculo mágico. Temos uma barreira de segurança, mas não confie demais nisso, certo? Se você estiver disposto a arriscar sua vida por isso, entre e me dê um sinal quando estiver pronto. Eu olhei para onde ele apontou. Havia um círculo largo desenhado no chão, talvez com uns 70 pés de diâmetro.
As formas geométricas empilhadas umas sobre as outras indicavam que era um círculo mágico. Uma barreira em forma de semicírculo se materializou no momento em que entrei. A plateia assistiu atentamente, esperando minha resposta. Tudo certo? Eu disse, tentando não parecer muito excitado. Certo. Derrote o inimigo na sua frente. Tetis liberou a magia que ele havia cantado anteriormente. O teste havia começado. Ele estava usando a magia de convocação para realizar esse exame. Como ele mencionou para mim, ele era um invocador de profissão, convocando monstros para lutar contra o inimigo em seu lugar. Se bem me lembro, convocar monstros mais fortes do que você só poderia ser feito sob várias condições, para que se pudesse adivinhar o que saiu com base no nível do invocador. O primeiro monstro que Tetis trouxe foi um Hantarod, um monstro de baixo escalão que eu nunca tinha visto antes. Foi bem treinado, mas foi isso. Antes que pudesse soltar um grito, ou até sentir algum medo, suponho, cortei sua cabeça com um golpe da minha katana. Isso me premiou com a classificação e super fácil. Ok, tudo pronto. Próximo por favor. A sala ficou em silêncio. Uou, eu podia ouvir alguém sussurrar. Tetis ficou menos do que impressionado. Horror. Bem, você lidou com isso, pelo menos. Abaixe a guarda, porém, e você pagará caro por isso mais tarde. Você está pronto para enfrentar o próximo desafio. Rum. Eu meio que gostaria que pudéssemos pular para a classificação A, realmente. Ah. Você acha que pode ser tão arrogante? Só porque você pode vencer um grupo como o de Cabal não significa que você pode agir como se fosse o rei do mundo. Aqui vamos nós. Comecei a sentir que ele estava com raiva de mim agora. Eu só estava tentando ser honesto, mas... bem. Vamos acabar logo com isso. No momento em que Tetis fervilhava, ele convocou meu próximo oponente, um goblin negro, totalmente armado e com músculos. Esse não é o servo principal de Tetis. Ele está com a armadura completa. Eu acho que seria difícil vencer uma classificação C. Antes que eu pudesse processar esses sussurros do público, o examinador berrou em silêncio. Início. Eles disseram que isso desafiaria uma classificação C, mas este é o exame D, certo? Bem. Nenhum desafio para mim, de qualquer maneira. E lá vai você. Próximo por favor. Eu tinha cortado o goblin em uma pilha com um único golpe. Tetis estremeceu de raiva. Oh! Não é ruim. Tudo bem, a seguir, então. O ar ficou silencioso mais uma vez. A plateia estava muito mais dominada pela tensão do que eu. Você precisará de experiência em combate em grupo também. Você está pronto para isso? Ele convocou 3 morcegos gigantes. Eles com certeza me trazem de volta. Quando foi a última vez que um desses me atacou? Parecia que eras atrás. Claro, é só começar. Nossa pequena multidão de espectadores parecia querer comentar sobre isso, mas foram abafados pelo sinal de Tetis. Não que isso importasse para mim. Tirei os morcegos do ar, um após o outro. Não havia necessidade de acelerar minha percepção para isso, como antes, eles pareciam congelados no ar para mim de qualquer maneira. A plateia assistiu isso sem palavras, extasiada pela performance. Eu duvidava que eles pudessem segui-los com os olhos. No momento em que os bastões gigantes se aproximaram, um único lampejo da minha lâmina os derrubou. Ok, então há o ranking ser encerrado. Próximo por favor. Meu pedido trouxe Tetis de volta aos seus sentidos. Nem meus próprios olhos conseguiram vê-lo. Agora ele estava começando a perder a compostura. Muito bem. Não tenho dúvidas de que você pode derrotar o grupo de Cabal agora. Muito bem. Eu desafio você a enfrentar o julgamento do desafio Rank B. Então agora é um teste, não um exame. Eu podia ver as veias nos olhos de Tetis se arregalando quando ele começou a cantar mais uma vez.
desta vez com claros raios de magia subindo e descendo seus braços. Os observadores observaram silenciosamente. Eu vou chamar o mestre da guilda, gritou um antes de fugir, mas antes que alguém percebesse, a convocação de Tetis estava completa. Uma criatura do mal apareceu diante de mim. Era um demônio menor, um monstro com 4 braços se contorcendo. Eu nunca tinha visto uma criatura do tipo demônio como essa antes. Meu impulso foi consumi-lo e pegar suas habilidades. E, por falar nisso, não era um feitiço de invocar monstro agora, era. Foi evocar demônio. Isso também foi útil. Relatório. A magia de convocação de demônio, conquistada com sucesso. Oh, raios! Isso acabou sendo mais fácil do que eu pensava. Era engraçado como as artes levavam uma eternidade e um dia para dominar, mas a magia era apenas um estalar de dedos rápido. Foi tão fácil porque ele a soltou bem na minha frente, sim, mas às vezes quase não parecia real. Então, eu tinha isso em mãos, mas agora não havia tempo para pensar nisso. Este monstro é um demônio menor. Ele tem a capacidade de anular simples ataques corpo a corpo. Agora o que você vai fazer? Se você quer desistir, é melhor dizer em breve. Tetis estava ficando empolgado agora, enquanto eu pensava sobre o quão injusto era esse fácil acesso mágico. Seus objetivos foram completamente alterados. Ele odiava o Cabal e seus amigos e queria desabafar comigo. Definitivamente, esse não era o tipo de monstro que você fazia para um exame de classificação B. Alguém tinha acabado de buscar o mestre da guilda, que eu assumi ser Fuzi. Felizmente, eu poderia fazer um novo teste sem ter que derrotar esse cara, mas, bem, eu tinha certeza de que venceria de qualquer maneira. No meio disso, comecei a ouvir o público novamente. E, esse não é um tipo de exame de equipe. Sabe, eu estava pensando exatamente a mesma coisa, na verdade. Uau, ele quer que ele bata naquele cara sozinho. Isso seria difícil, mesmo para um B+. Até eles podiam ver que isso era um pouco incomum. E se pudessem, Cabal e amigos sabiam muito antes de agora. Tetis, isso não está indo longe demais. Não para me gabar, mas com um demônio menor, levaríamos nós 3 para finalmente nocauteá-lo para sempre, não é? Sim. Ele entrou na conversa. Você não pode danificar monstros do tipo demônio com armas comuns. Exatamente. Detesto admitir, mas seria inútil contra um. Tudo que eu realmente podia fazer era distraí-lo e tentar ganhar as linhas de frente um pouco mais de tempo de cura. Tetis não teve tempo para nada disso. Eu acredito que é o pequeno nessa máscara fazendo o exame. Se ele vai se acovardar só porque as coisas são um pouco perigosas, ele nunca foi adequado para aventurar-se em primeiro lugar. Bem? Você quer que eu cancele? Ele estava agindo com toda a força, mas olhe de novo e você perceberá que algo está errado. Ele estava suando, fazendo todo o possível para se concentrar. Voltando os olhos para o demônio menor, parecia pronto para escapar de suas restrições e decolar a qualquer momento. Tetis estava começando a perder o controle, o que fazia sentido, se você pensar sobre isso. Ele usa sua mágica sem parar por várias convocações seguidas. Seria difícil para alguém se concentrar tanto tempo, especialmente quando exigia tanta força física. Vamos facilitar um pouco as coisas para ele. Vejo alguns problemas, mas vou resolvê-los. Vamos lá. Tetis arregalou os olhos, parecendo que ele queria dizer alguma coisa, mas parou antes. Ele já havia mergulhado no fundo do poço. Ele derramou ainda mais força mágica no demônio antes de gritar de forma bombástica para mim. Bendito, você. Deixe-me ver você sobreviver a este julgamento final. Julgamento final? No momento em que o pensamento surgiu na minha cabeça, o demônio menor foi desencadeado. O julgamento para o posto B havia começado. O que devo fazer? Eu não queria exibir muito do meu arsenal de magia ou habilidade. Enquanto eu me preocupava com isso,
Os olhos do demônio menor brilharam em um vermelho brilhante quando ele começou a entoar um feitiço. 4 bolas de fogo voaram em minha direção. Isso é um demônio para você. Magia é o pão com manteiga. Eu poderia comê-los com gula, e seria isso, mas eu não queria usar isso na frente da plateia. Em vez disso, desviei dos 4. Eles explodiram contra a barreira atrás de mim de maneira espetacular. Eu tinha a anulação termal em mim, por isso não era uma ameaça, saí completamente ileso. Também parecia suspeito. Tentei me mexer um pouco, agindo como se estivesse em pânico quando comecei a lançar um feitiço. Lança de gelo. A magia congelante que lancei neutralizou parte das chamas que agora queimavam dentro da barreira, criando uma zona segura. Os gritos ao meu redor se transformaram em aplausos, mas não prestei atenção ao preparar minha espada. Um flash de luz. Eu acho que os demônios são realmente resistentes a danos corpo a corpo. O ataque me pareceu um pouco estranho enquanto eu realizava. Relatório. Ataques corpo a corpo são ineficazes contra formas de vida espirituais. É melhor me lembrar desse sentimento. Sempre que recebo esse feedback estranho da minha lâmina, isso significa que não estou danificando nada. Para resumir, este demônio menor tinha o que é chamado de corpo mágico totalmente formado, uma forma feita completamente de mágiculas. Ao contrário das versões replicadas de nós mesmos que só ele e eu poderíamos construir, isso poderia se regenerar imediatamente de muitos danos físicos, já que seu criador estava ali. Eu não o machuquei em primeiro lugar e não estava indo para esse lado. Dizia-se que uma forma de vida espiritual como essa se tornava um demônio completo com inteligência ao receber um corpo físico para habitar. Isso tornaria o corpo a corpo mais suscetível, mas isso não se aplicava no momento. O demônio menor, talvez irritado por eu esquivar suas bolas de fogo, começou a atacar com os 4 braços ao mesmo tempo. Sólidos como aço, cada um girava para baixo repetidamente. Sua velocidade não era nada, mas os membros ainda pareciam congelados no tempo para mim. Isso terminaria muito mais rápido se eu pudesse comer esse cara. O que devo fazer? Lança de gelo parecia danificar o demônio, mas não de forma decisiva. Os demônios também têm muita resistência mágica. Oh, espera aí. A magia era simplesmente a personificação do que você imaginava em sua mente. Se a lança de gelo era a personificação de tirar calor do corpo, as bolas de fogo tinham que ser sobre queimar alguma coisa. Enquanto isso, Modeu, uma das artes que aprendi, pegava sua aura, sua força de combate, e a convertia diretamente em poder ofensivo. Isso deveria funcionar contra uma forma de vida espiritual, e desde que eu já sabia alojar projéteis mágicos agora, era igualmente fácil para mim controlar minha aura. Mas se eu começar a arrebentar minha aura, todo mundo saberia que eu era um monstro. Que significa? Bem, vamos testar algo? Convocando cuidadosamente um pouco da minha aura, eu a converti novamente em força mágica, combinando-a com a energia da magícula que normalmente se usa para lançar magia. Para um ser humano com poucas magículas fluindo em suas veias, eles precisariam reunir a energia necessária da atmosfera neste momento. Como um monstro, eu poderia pular isso. Eu tinha um suprimento que poderia usar a qualquer momento. Então peguei essa nova quantidade de pura força mágica e a apliquei diretamente na minha espada, como se a embrulhasse em papel. Em minha mente, imaginei fortalecer, cortar, destruir. Começou a emitir uma luz fraca, dizendo aos meus instintos que estava pronto para ir. Relatório. Habilidade extra-aura mágica obtida. Isso acabou fornecendo ainda mais do que eu imaginava. Basicamente, a aura mágica era uma habilidade que me permitia adicionar efeitos mágicos aos ataques com minha própria aura. Uma espécie de combinação de magia e artes. Agora, tudo que tenho a fazer é cortar. No momento em que minha espada tocou o demônio menor, ele se dividiu completamente ao meio, dissipando-se em poeira e desaparecendo. E aí está. Eu passei no exame B. Os espectadores saíram de seu transe. Uou!
Isso foi muito legal. Uoa, 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 uoa. Esse cara é muito forte. Você está brincando comigo. Ele destruiu um demônio menor sozinho. Ei, tire essa máscara um segundo. Eu quero ver seu rosto. Oh, qual é o problema? Ei, ignore esse idiota. Vamos festejar mais tarde hoje à noite, ok? Foi um alvoroço. Todos foram rapidamente silenciados pela aparição de uma única pessoa. Chega disso, todos vocês. Um grito de Fuzzy foi suficiente para deter o tumulto. Ele ignorou a multidão enquanto se aproximava de mim. Rimuru-sama, você está, tudo bem, eu entendi. Se algo acontecesse com você, pressagiaria coisas terríveis para todos nós. Ele olhou para mim por um momento, aliviado, antes de juntar tudo e virar para Cabal. E o que vocês estão fazendo? Já contei 1 milhão de vezes, não é, para trazer Rimuru diretamente para mim? Não fazer viagens paralelas. Então, por que o encontro nesse estado de coisas, Veias azuis pareciam estalar acima de sua testa enquanto ele fazia uma careta para o trio. Foi bastante impressionante e fez os 3 congelarem, dando desculpas como e bem, você sabe, eu tentei impedi-los. Ele não estava comprando. Silêncio, seus idiotas. A partir deste momento, vocês serão conhecidos como os 3 idiotas de Brumundi. Bem, espere um segundo. Isso é apenas mal. Rimuru disse que queria se tornar um aventureiro, então. Poderíamos talvez ter um nome melhor, por favor? O pedido de queixa foi recusado. Seus idiotas. Eu poderia ter usado meus privilégios de mestre da guilda para simplesmente conceder a Rimuru-sama uma licença B sem passar por nada disso. Isso estava se transformando em uma boa bronca. Também disse à multidão que eu era o convidado pessoal de Fuzzy, um cara muito poderoso. Não demorou muito para eu voltar ao escritório de Fuzzy. Os 3 idiotas ajoelharam-se humildemente no chão enquanto Fuzzy estava sentado ali, passando a mão pela testa em agonia. Tejiz estava parado ao lado dele, parecendo incrivelmente estranho. Eu tenho que dizer, Rimuru, você realmente poderia ter feito melhor do que se destacar imediatamente após a sua chegada. Não pode haver mais do que um punhado de pessoas neste mundo que podem derrotar um demônio menor com um único golpe de espada. Isso era algum tipo de arma mágica. Um encantamento ou a arte da espada da aura não produziria tanta força de uma só vez. Ah, imagino que o boato esteja fazendo horas extras nas tabernas hoje à noite. Foi uma ideia tão ruim. Tipo, se você estivesse assistindo, você poderia me parar. Eu não tinha exatamente tempo para isso, Rimuru. Fuzzy suspirou. Mas o que está feito está feito. Uma arte que aplica a mágica em si mesma a uma arma é uma habilidade de alto nível, mas eu entendo que os paladinos são capazes de tal feito. Alguns aventureiros de nível A na sede da Associação da Liberdade têm habilidades próprias nesse sentido, essas coisas não são inéditas. Mas ser capaz de matar demônios com isso? A menos que você queira que uma multidão de pessoas o assedie onde quer que você vá, eu recomendaria ter cuidado com esse movimento. Você pode se arrepender de ser conhecido por isso. A opinião de Fuzzy era que tudo isso foi resultado do trio de Cabal não seguir suas ordens. Mas, como ele disse, havia um forro de prata, a multidão era composta por um monte de graus C e abaixo, por isso tenho certeza de que eles nem perceberam o que estavam vendo. Espadas mágicas, ou, no meu caso, espadas com infusão de aura mágica, eram mais usadas quando não havia testemunhas oculares, ao que parecia. Ainda bem que descobri isso mais cedo ou mais tarde. Bem, obrigado. Eu vou me observar com isso. Uma pena, no entanto. Mais um teste e eu poderia estar nas fileiras se Fuzzy me tornasse um aventureiro honorário do grau B, eu adoraria tentar o caminho todo. Havia também as classificações A e S especiais, mas ser um A sozinho fazia com que as pessoas o tratassem de maneira um pouco diferente. Pena que eu estava tão perto da classificação A, murmurei. Ah,
Isso não teria sido possível, respondeu Tetis. Não porque você não era forte o suficiente para isso, Rimuru, mas porque os regulamentos determinam que um ramo da guilda só pode atribuir classificações até B. Você precisará trabalhar e obter uma classificação de B+, antes de ter o direito para resolver isso. Ao passar de I para D, de C para B, você estava livre para pular fileiras e assumir uma mais alta, se quiser. No entanto, não seja aprovado no exame e você precisará acumular pontos suficientes antes de realizá-lo novamente. No entanto, a qualificação para o exame a exigia ter um portfólio estabelecido de trabalho em campo, e só era oferecido na sede da Associação da Liberdade em Ingrazia. Os examinadores até a menos poderiam lidar com qualquer teste até a classificação B, mas quando se tratava de um teste com classificação A, isso precisava ser realizado por alguém com classificação A ou superior. O que fazia sentido. Só preciso seguir as orientações de Tetis e aumentar minha pontuação. Ainda assim, disse Tetis, de cabeça baixa, sua força é nada menos que exemplar, Rimuru. Eu pensei que tudo isso era um truque, dado que era Cabal se referindo a você para mim, mas vejo que estava muito errado com você. Ah, não seja tão mal, Tetis. Você realmente não confia tanto em nós? Me dê um tempo, senhor. Então Tetis e eu nos conhecemos melhor, independentemente do quanto o trio lamentou. Felizmente, eles serão levados a restaurar seu bom nome, cuidando de mim um pouco mais durante o resto de nossa jornada. Então, naquela noite, decidimos elaborar nossos planos futuros. Era eu, meus amigos aventureiros, Fuzzy e Tetis. Minha missão principal, é claro, era encontrar-me com Yuki Kagurazaka, com quem eu acreditava compartilhar uma pátria. Fuzzy já havia escrito a carta de apresentação que pedi via Cabal, aceitei com gratidão e o coloquei no estômago, para não o perder em algum lugar. Se eles pudessem produzir alguma documentação de identificação para mim, eu estaria pronto. Acho que seus documentos estarão prontos para você amanhã de manhã. Diga à pessoa no balcão que eu te conheço e tenho certeza de que ela acelerará. Essa senhora no balcão também estava na multidão, chefe, eu acho. Aposto que ela já é uma fã total agora. Oh, poderia ser. Quem não estaria atrás desse tipo de performance? Sim. Foi um prazer assistir. Isso me entristece como examinador, mas isso foi uma luta magistral. Todo esse elogio da equipe de Tetis e Cabal estava começando a me envergonhar. Isso, Fuzzy mencionou, é por isso que eu esperava premiar preventivamente seu credenciamento, para que você pudesse manter sua força em segredo. Você vai se destacar não importa o que faça, além disso. Cabal deu de ombros. Sim, desculpe por isso. Lamentamos, ele e Gido gritaram em uníssono. Mas, na verdade, eu deveria ter sido mais atencioso comigo mesmo. Estar em uma grande cidade humana me deixou tão empolgado que devo ter perdido a cabeça um pouco. Vou tentar não ser tão imprudente na próxima vez. Então, espero, você os perdoará por tudo isso, Fuzzy. Por enquanto, o mestre da guilda parecia disposto a deixá-lo deslizar a longo prazo. Nosso plano, então, era terminar o trabalho de preparação até o final de amanhã e avançar o mais rápido possível, mas Fuzzy tinha outras ideias. Na verdade, ele nos disse, o rei de Brumund queria ter uma conversa confidencial com você. Minha chegada já deve ter chegado aos seus ouvidos. Aparentemente, ele estava interessado em realizar uma conferência em 3 dias. Eu prontamente concordei com isso. Antes disso, planejávamos conversar com um nobre bem conhecido que Fuzzy conhecia, a fim de discutir as questões práticas em torno do relacionamento de nossas nações. A cúpula real focaria então nessas questões, isso impediria que ela fosse atolada e sem leme, como Fuzzy colocou, já que encontrar o rei sem itinerário seria uma perda de tempo. Os decretos reais ocasionalmente desciam diretamente do rei quando o tempo era essencial, mas isso era raro, e não tínhamos pressa, então o rei só queria discutir as coisas mais importantes. Eu não tive problema com aquilo.
Se eu tivesse 3 dias para matar antes de ver o rei, eu precisava preencher isso com algo de qualquer maneira. Além disso, eu provavelmente teria sido uma bola de nervos despreparada de qualquer maneira, então saber o que esperar com antecedência me ajudou muito. Então, isso cuidou de amanhã e daqui a 3 dias. Nossas conversas continuaram até a noite, tão tarde que acabamos ficando no quarto de hóspedes do ramo da guilda de Fuse. Mais uma coisa que devo acrescentar, apesar da novidade de estar em uma cidade humana e de todas as experiências que já tive por dentro, infelizmente não explorei novas fronteiras com meus sonhos naquela noite. Este nobre bem colocado era um homem chamado Veriard, um barão. Ele morava em uma mansão tranquila e despretensiosa no meio de um bairro repleto de prédios elegantes. Aparentemente, ele era nobre demais para ter um domínio inteiro para governar. Assim, ele passava os dias trabalhando em sua casa, castelo ou o que fosse. Deixe-me lhe dizer, e me prometa que não vai contar isso a ele, mas o homem praticamente vive e respira seu trabalho. Essa foi a avaliação de Fuse, e eu pretendia manter minha promessa. Aparentemente, seria desconfortável para a guilda e a nobreza se as pessoas descobrissem que tinham conexões ocultas entre si. Então eu segui Fuse para a mansão. Passamos pelos jardins da frente atraentes e bem cuidados antes de entrar no vestíbulo, onde um velho parecido com o seu tipo de mordomo estereotipado nos cumprimentou. Empregadas estavam em cada lado da câmara, suas cabeças educadamente inclinadas. Era a casa de um nobre de baixo nível. Preocupava-me que essa reunião fosse muito mais formal do que eu havia planejado. Eu fui a um café de empregada uma vez no meu velho mundo, mas essas eram empregadas de verdade. Foi profundamente comovente, de alguma forma. É engraçado que precisei ir a outro mundo para descobrir esse ar de elegância, esse comportamento gracioso. A coisa real com certeza é diferente. Observá-los teve o efeito estranho de acalmar meus nervos. Renovado, segui o mordomo pelo corredor. Ele nos levou para um quarto do outro lado e parou em frente a uma porta de aparência ornamentada. Houve um momento de tensão quando ele bateu nela. Entre, disse alguém do outro lado. Tipo de procedimento irritante, pensei, mas como alguém que navegou com sucesso pela etiqueta no Palácio do Reino dos Anões, estava preparado para qualquer coisa. Tudo que eu não sabia sobre educação ou procedimento, eu poderia superar com pura atitude. Ao entrar, fui recebido por um cavalheiro muito intelectual, com olhos finos e asiáticos. Ele certamente cumpriu a descrição que Fuse me deu. Muito obrigado por ter vindo, disse ele antes que eu pudesse começar. Eu sou o Barão de Veriard, um dos ministros do reino de Brumund. Muito obrigado a você também. Meu nome é Rimuru Tempest, como imagino que você já saiba, sou monstro slime. Eu não sou muito versado em etiqueta neste país, então peço desculpas antecipadamente se estragar alguma coisa. Apertamos a mão um do outro. Algo assim me lembrou muito da minha vida antiga. Oh, não há necessidade de se preocupar com esses assuntos abafados. Sinta-se livre para se aproximar de mim como faria com qualquer outra pessoa. O barão deve ter percebido o quanto eu estava preocupado com isso. Ele me mostrou um assento, tomando muito cuidado para nunca baixar a guarda ao meu redor. Um negociador astuto, sem dúvida. Bem, ele disse quando uma empregada entrou com um pouco de chá. Ele tomou um gole. Temos apenas muito tempo. Vamos começar. Fuse, minha companheira testemunha, endireitou-se. Eu segui seu ato, me preparando para ouvir. Nossas negociações com Veriard continuaram noite adentro. A essência disso era dupla. Um acordo de segurança conjunto entre Tempest e Brumund. Permissão mútua para viajar livremente dentro de cada uma de nossas nações. Primeira ordem do dia, o reino de Brumund não era, francamente, muito grande. Era uma nação relativamente fraca, que até teve problemas em lidar com os monstros que a atacaram. O relacionamento deles com a guilda sustentou muito disso, mas o governo não estava preparado apenas para a tarefa. Assim,
Depois de tentar descobrir sua posição, o reino decidiu subcontratar amplamente o controle de monstros para a Associação da Liberdade em troca de um aumento no financiamento, permitindo que o governo se concentrasse na coleta de informações. Isso permitiu que eles detectassem rapidamente os perigos e pensassem em maneiras de lidar com eles, permitindo evitar possíveis desastres antes que eles acontecessem. Felizmente, essa estratégia os impediu de precisar lidar com grandes danos até agora, mas, como o barão colocou, não haviam muitas barreiras, por isso esperavam também construir um relacionamento de cooperação com a minha nação. E isso foi tudo, uma promessa de que, se uma nação caísse em perigo, a outra proveria o máximo de apoio possível. Isso incluiu o apoio aos aventureiros que trabalhavam na Floresta de Jura, mas não implicava nada de especial, apenas um acordo que forneceríamos suprimentos para eles em nossa cidade. Isso, apoiar os membros da Associação da Liberdade, Fuse já havia me pedido anteriormente. O fornecimento de acomodações e materiais para as pessoas que trabalham na floresta os ajudaria a cobrir uma faixa mais ampla, o que naturalmente significava que eles seriam capazes de lidar com mais ameaças na região. Isso também significava que esses caras confiavam em nós, o que eu gostei. Então eu felizmente concordei com isso, mas... Claro, tenho certeza de que eles ficarão felizes em pagar um preço justo pelo que você fornece. Talvez você possa usar as pousadas em nossa cidade como uma referência de quanto cobrar. Bem, espere, barão, interrompeu Fuse. As acomodações na cidade de Rimuru-sama são facilmente no mesmo nível das pousadas de mais alta qualidade. Comparado com o que passa pela norma aqui, eu diria que é justo cobrar mais. Você diria? Bem, para ser sincero, eu chamaria o que eles me ofereceram mais de um spa do que de uma pousada. Tudo certo? Podemos pensar nisso mais tarde. Em termos de manutenção de armas e armaduras, no entanto. Bem, novamente, senhor, suas oficinas são supervisionadas por Sankaijin e seu confidente próximo, Garma, dois dos metalúrgicos mais talentosos de toda a raça dos anões. Você realmente pediria que eles cuidassem desse trabalho de manutenção rotineiro? Eles trabalham lá. Existe alguma coisa que eles possam nos vender, então, que possa? Receio que não, barão. Vi muitas armas lá que nunca vi em nenhum outro lugar. Estou falando de produtos de alta qualidade, coisas que nunca vi nas melhores forjas de Ingrazia. Eu estava muito assustado para perguntar se estava à venda, mas, pela minha opinião, seria preciso ser pelo menos um aventureiro de categoria B para considerá-los. Isso faz rir, não é? Fuse certamente estava fazendo um bom trabalho ao abater as sugestões do barão Veriard. Ele tinha razão. A pousada em que ficamos naquela vila agrícola não era muito elegante. O ramo da guilda aqui na cidade não era ruim, mas em pequenos detalhes, como banheiros, nossa cidade certamente oferecia muito mais conforto. E essas armas mencionadas por Fuse não estavam à venda, eram amostras de teste. Nesse ponto, agora tínhamos um suprimento constante de matérias-primas variadas. Gabil estava matando monstros nas cavernas, Gobut e sua equipe estavam fazendo o mesmo na floresta, e eles estavam transportando qualquer coisa útil de volta à cidade. Ocasionalmente, isso incluía itens de monstros de alto escalão, permitindo criar armas mais raras. Algumas ótimas coisas, e eu tinha certeza de que encontrar um comprador não seria difícil, mas não estávamos vendendo. Precisamos reforçar nosso próprio poder de guerra primeiro. O que significava que era hora de me comprometer um pouco. Tudo certo? Vou montar uma casa longa para fins básicos de hospedagem. E quanto às armas, eu poderia pedir aos nossos artesãos que contratassem alguns aprendizes para construir. Eles devem ser capazes de lidar com a manutenção básica de armas dentro de um mês ou dois, eu acho. Poderíamos fornecer casa expandindo o edifício que emprestamos aos homens de Omo. Esses novos artesãos, no entanto, eram uma questão mais complexa. Kurobei estava trabalhando agora, construindo armas sozinho para todos no país. Kaijin estava ajudando a criar novas,
usando sua habilidade exclusiva de pesquisador para copiá-los, mas Kurobei não tinha nenhuma habilidade do tipo grande sábio assim, então levou tempo. Não tanto quanto forjar todas à mão, mas eu não podia deixar que ele fosse o único a trabalhar tanto, então eu já havia contratado alguns jovens entusiasmados para serem seus aprendizes. Eles estavam provando ser aprendizes rápidos, e não demoraria muito para que fossem artesãos de pleno direito. Foi por isso que fiz essa oferta ao barão e foi claramente bem-vinda. Concordei em discutir os detalhes com rigor e os anciãos, para que pudéssemos decidir sobre isso mais tarde. Agora, permissões de viagem. Esse foi um caminho meio espinhoso. Quando pedi seu apoio a Fuse, prometi renunciar às tarifas alfandegárias de qualquer comerciante pertencente à Associação da Liberdade. Isso significava que eu precisaria coletá-los de vendedores afiliados ao próprio reino de Brumundi. Isso era inerentemente injusto, mas não pude negar minha promessa anterior, pelo menos por alguns anos. Você pode dizer qual é o grande problema? Por que não renunciar também às taxas dos comerciantes de Brumundi? Isso era algo que eu absolutamente não podia deixar passar. Eu não poderia simplesmente desperdiçar nossos direitos como nação soberana sem nenhuma compensação para mostrar isso. Isso também impugnaria qualquer lucro que os comerciantes afiliados a guildas desfrutassem, o que seria rude com Fuse. Assim, à medida que escurecia lá fora, as conversas entre mim, Fuse e o barão caíam cada vez mais no impasse. Estávamos todos trabalhando com certas apostas, o que sem dúvida contribuiu para o aquecimento das coisas. Por fim, foi Veriard quem piscou primeiro. Tudo certo? Para o nosso reino, as questões mais importantes estão relacionadas ao nosso contrato de segurança. Para as tarifas, vamos estabelecer um determinado período de carência, durante o qual nosso governo cobrirá quaisquer taxas incorridas por nossos comerciantes. Então fomos com isso. Todos os comerciantes foram autorizados a entrar e sair de Tempest gratuitamente, independentemente de com quem trabalhavam. Sempre que aplicamos taxas alfandegárias formais, conferíamos mais uma vez para decidir sobre os assuntos. Como confirmei durante nossas discussões, Veriard estava plenamente consciente da importância de Tempest. Ele entendeu isso em um nível mais completo do que eu, até viajar para o reino dos anões via Tempest, em comparação ao reino de Farmas, seria mais barato e mais seguro para eles. As rodovias ainda não estavam prontas, mas, uma vez que estivessem, e tivéssemos tráfego regular indo e voltando, a diferença sem dúvida seria dramática. E uma vez que tudo estivesse no lugar, essas estradas passariam a ser pesadas, mesmo que Tempest cobrasse um pouco nas fronteiras. Felizmente, disse o barão com um sorriso, nós dois estaremos em condições benéficas um com o outro a essa altura. Depois de confirmar nossas posições em ambas as questões, passei o dia seguinte examinando casualmente os mercados da capital. Também parei novamente no ramo da guilda para pegar meus documentos de identidade. A mulher no balcão da frente estava me olhando de cima a baixo, mas não tive tempo de convidá-la para sair. Cabal e seus amigos me guiaram o tempo todo, permitindo que eu me divertisse completamente sem me perder demais. Também tínhamos todos os suprimentos necessários para a nossa jornada. Então chegou o dia 3, o dia da cúpula real. Se pudéssemos assinar um tratado aqui, marcaria um segundo selo de aprovação para a nossa nação depois de Dwargon. Uma nação de monstros, recebendo o aceno formal de uma nação de humanos. As implicações foram enormes. Isso significava que poderíamos interagir em paz e até sermos amigáveis com pessoas comuns. O contrato de segurança realmente não ofereceu muitos benefícios a Tempest. De fato, tinha muitas desvantagens. Mas a receita potencial que esperávamos obter com esse contrato de viagem era enorme, e, como era um acordo mútuo, permitia que os monstros viajassem para cidades humanas, o que foi um passo bastante importante. Eu queria trabalhar em termos amigáveis com a humanidade, e esperava que pudéssemos assinar algo durante meu tempo aqui. Fiquei bastante empolgado quando começamos a cúpula.
Lá, no palácio, fui recebido pelo rei, um sujeito de aparência gentil, com um rosto redondo e uma figura levemente gordinha, e a rainha, cuja pura beleza provocou um desequilíbrio chocante. Fuzi estava lá para servir como testemunha de terceiros. Ele já estava muito familiarizado com todas as maneiras de assuntos governamentais, mas ter uma terceira parte nisso implicava um senso de justiça para as nações vizinhas, e Fuzi não falava nada sobre o top secret e coisas independentemente. Ele parecia desconfortável em seu traje formal, e estar em forma humana o tempo todo estava ficando um pouco opressivo para mim também. Melhor aguentar isso por enquanto. É difícil para nós dois. A cimeira prosseguiu sem problemas, e uma vez que vários ministros haviam encerrado seus relatórios ao rei, acabou. Estou ansioso para trabalhar com você no futuro, Rimuru, disse o rei em sua sala de recepção, enquanto apertava minhas duas mãos. Ele era muito mais sociável do que eu acreditava. Eu senti um gosto natural por ele. Mas também nesta sala soube que o barão Veriard havia nos enganado. Bem, como o rei colocou, se algum tipo de força sair da floresta e ameaçar nos invadir, vamos começar a trabalhar juntos de uma vez. E é claro que ficaríamos felizes em trabalhar com você também. Sorrindo com sua esposa, o rei saiu da sala no momento em que eu percebi o que ele quis dizer com isso. Eu não estava mais com vontade de lhe despedir. Algum tipo de força. Que mudança estranha de frase. Não parecia que ele estava falando de monstros. Eu estava tão focado nesses caras, mas esse certamente não era o único perigo lá fora. Olhe Farmas, ao lado. Se uma nova rota comercial fosse aberta para o reino dos anões, eles poderiam ver Tempest Brumund sob uma luz negativa. E isso não é tudo. O Império Oriental também. Eles tinham olhos em ser a única superpotência na Terra, não tinham. Oh, merda, eu fui enganado. Não foi preciso ser um gênio para ver que uma invasão por algum país estrangeiro seria um enorme perigo para Brumund. Eu só queria gritar, bem no local. Se parece bom demais para ser verdade, geralmente é, não é? Agora me lembrei do sorriso do Barão Veriard. Ele mesmo disse: as questões mais importantes estão relacionadas ao nosso contrato de segurança. A receita aduaneira seria uma mudança absurda em comparação com todo o orçamento de defesa de um país. O que Brumund realmente tinha medo era de uma potência estrangeira invadindo-a pela floresta. O Império Oriental provavelmente os mantinha em alerta constante e eles queriam um baluarte contra eles. Eles não mentiram para mim. Se algum dia corrermos perigo, aposto que eles viriam ajudar. Afinal, será a nossa vez. Eles me fizeram bem. O barão escolheu esse momento para se dirigir a mim. Parece que você notou. Sua mente certamente funciona mais rápido do que eu lhe dei crédito antes. No entanto, o tratado já foi assinado. Espero que continuemos a ter um relacionamento frutífero. Ele me deu o maior sorriso de comer queijo que eu já vi. Ele cumpriu suas funções na perfeição, sem dúvida. Um nobre velho e astuto que achou enganar-me tão fácil quanto tirar doces de um bebê. Puft. Ah bem. Não há muito que eu possa fazer sobre isso aqui. Mas, apesar de tudo isso, me senti estranhamente sereno com tudo isso. Foi mais frustração com minha superficialidade e admiração pelo meu oponente do que qualquer coisa. Toda uma experiência de aprendizado. Se o Império fizer uma jogada, acho que isso importa. Mas isso me disse uma coisa: eu não podia baixar a guarda em torno dos seres humanos. Os monstros eram tão inesperadamente diretos em tudo, o que criava uma abertura grande o suficiente para os humanos e sua astúcia conduzirem um. Jurei para mim mesmo que pensaria mais profundamente e cuidadosamente ao negociar com eles a partir de agora. Mas não é divertido ficar sentado aqui e ser tratado como um tolo. Ainda tenho uma oportunidade decente aqui para participar de uma discussão que será muito mais útil para o meu lado. Tirei uma poção alta do bolso e a coloquei na mesa. E o que é isso? Com esse tratado em vigor, eu disse, posso lhe pedir um favor? Um favor? Bem,
Como seu parceiro na diplomacia, eu mal podia me recusar a ouvi-lo. O barão me deu outro sorriso perfeito. Ele é definitivamente um profissional nisso. Esta é uma poção de cura que fizemos em nossa cidade. Eu estava pensando que poderíamos vender isso no seu mercado. O quê? A poção que Cabal trouxe de volta, há algum tempo. Essa foi a especialidade que você estava propondo anteriormente. Foi Fuse, em vez de Veriard, que se agarrou à oferta. Oh, sim. Dê-lhe um pouco, não foi? Dei a Cabal alguns dos remédios que eu havia fabricado, o equivalente a uma poção completa. Mas isso é diferente disso. Não é tão potente, mas prometo que é um produto muito melhor do que qualquer coisa que você encontre à venda agora. O que ele tinha é mais uma raridade, algo que podemos criar talvez a cada 2 dias. Enquanto isso, podemos fabricar mais prontamente, então pensei em colocá-los no mercado. A única diferença real do que você viu, Fuse, é que isso não pôde regenerar membros ausentes. Eu quis dizer isso como uma bomba, certificando-me de diminuir nossas capacidades de produção enquanto eu estava nisso. O efeito foi dramático. Regenerar membros ausentes. O barão repetiu de volta. Você quer dizer, se você perder um braço em batalha ou acidente, a poção dele pode crescer completamente um novo membro do nada? Na verdade, não cresce, tanto quanto, como, reúne magículas do ar para criar um substituto, você poderia dizer. Mas com o tempo, uma vez que o sangue comece a circular por ele, e o metabolismo do seu corpo esteja de volta ao normal, ele parecerá e agirá exatamente como o antigo membro. Que absurdo! Agora, o barão frio e calmo parecia estar em pânico. Parece que eu acertei com ele. Era exatamente por isso que eu continuava dizendo Kaijin para ficar quieto sobre isso. Se o que você diz é verdade, isso é equivalente à magia sagrada, o segredo exclusivo da Igreja Sagrada Ocidental. De fato, é o próprio feitiço sagrado Regeneração, o produto de um pacto com os espíritos acima de nós. Um milagre divino. Somente os bispos classificados ou superiores são capazes de aproveitá-lo. Ele parou por um momento, recuperando a compostura, depois olhou em volta. Sua explosão havia atraído alguma atenção, mas ninguém havia ouvido a conversa. No momento em que sentiu isso, ele disse, vamos discutir isso em outro lugar e começou a sair. Fuse e eu não tivemos nenhum problema com isso, então acabamos nos estabelecendo no escritório do barão mais uma vez. No momento em que Fuse e Veriard entraram na mansão, eles se entreolharam e suspiraram. Bem, o barão suspirou, o que devemos fazer com isso, então? Está tudo bem para você se avaliarmos o seu valor? Fuse perguntou. Vá em frente. Ele cantou um feitiço para medir o conteúdo da poção. Eu realmente não posso dizer a diferença entre isso e o que o grupo de Cabal estava levando. Fuse coçou a cabeça. Testamos a poção anterior também, mas eu nunca sonhei que ela poderia substituir membros inteiros. Eles disseram que era equivalente à medicina mágica ou magia sagrada, mas eu certamente não estava esperando um desempenho da classe regeneração. Por isso, duvidei que ele quis dizer que eles testaram em alguém que acabara de cortar um braço. Não era o tipo de coisa pela qual alguém se voluntariava. Se eu não expusesse os limites da poção alta, duvido que ele tivesse notado a diferença. Você ainda tem algum? Veriard perguntou. Sim, por segurança. Eles devem ter usado o resto para a experimentação. Traga aqui de uma vez. Fuse assentiu. A única maneira de provar isso, ele murmurou ao enviar uma mensagem mágica, é com Tegis. Meu ex-examinador estava conosco em um momento, um pequeno cofre debaixo do braço. Qual é o significado disso, Fuse? Ele berrou quando entrou, mas ficou em silêncio quando percebeu que Veriard e eu estávamos lá. Quero que prometa, disse o barão, que manterá em segredo tudo que veio e ouve nesta sala.
Ele se descreveu como um burocrata menor neste reino, mas a dignidade e presença que ele exalava eram suficientes para colocar até um príncipe em seu lugar. Prometo, senhor, respondeu Tegiz apressadamente, com um aceno confuso, enquanto o barão pegava o cofre. Então este é o item. Ele pegou o conteúdo, uma das poções que eu havia feito, e o observou cuidadosamente. Eu tenho pouco conhecimento de magia, mas este parece verdadeiro, o que posso dizer? Certamente, sinto que este não é um medicamento comum. Vamos testar a poção que você tem primeiro, Fuse. Para minha grande surpresa, ele pretendia que Tegiz removesse a prótese de perna e testasse os efeitos da poção nisso. Funcionaria em uma ferida tão antiga? Seria interessante ver, na verdade. Seguindo suas instruções, tentamos primeiro a poção alta no toco. Como esperado, não houve mudança externa. Em seguida, a poção criada por mim. No momento em que a borrifamos, uma luz pálida e brilhante cobriu o local, transformando-se na forma de uma perna diante de nossos olhos. Provou, de uma vez por todas, que a idade da ferida não importava. Talvez uma poção completa possa ler informações do DNA do corpo ou algo para fazer seu trabalho. O que quer que tenha feito, com certeza não foi simples, mas, de qualquer forma, isso significava que eu tinha um medicamento que ultrapassava praticamente qualquer coisa que a ciência moderna do meu mundo pudesse inventar. O quê? Minha perna. Isso é surpreendente. Deus do céu! Outro segredo incrível que você carrega, não é? Os três me deram olhares de surpresa em branco. Eu deixei esse 12 escapar principalmente apenas para voltar um pouco para Veriard, mas serviu apenas para prejudicar ainda mais minha postura, talvez até severamente. Lábios soltos realmente afundam navios. Eu esperava obter uma nova vantagem em nossas negociações, mas as coisas agora estavam muito maiores do que isso. No final, concordamos em enquadrá-lo para que a perna de Tegiz tivesse sido curada por um misterioso bispo comando pelo resgate de um rei dinheiro. Eles certamente não estavam o reclamando, o deixaram sair de trás de sua mesa na filial e voltar a se aventurar. Ele agradeceu profusamente a todos nós ao concordar com a história de fundo. Quanto ao meu discurso de vendas, Brumund concordou em comprar uma quantidade definida de Hypotions de nós em ocasiões regulares. Eles também selecionariam comerciantes preferidos de sua escolha para espalhar a palavra sobre este medicamento para as nações ocidentais. Ainda não estávamos produzindo grandes quantidades, por isso, espero que eles possam manter o crescimento do cliente por enquanto. Se os aventureiros começaram a ouvir as histórias e a vir para Brumund para descobrir mais, isso ajudaria a espalhar a notícia sobre Tempest nas proximidades também. Por enquanto, eu só queria criar um nome confiável para nós mesmos. A apresentação como remédio feito por monstros não me pareceu uma cópia eficaz do anúncio, mas, uma vez que as pessoas viam o que essas coisas podiam fazer, duvidava que isso impedisse que se tornassem clientes regulares. No momento, colocá-lo em suas mãos e deixá-los ver como era útil era a primeira prioridade. Portanto, a outra base de compras regular, então. Um bom primeiro passo, pensei. Eu realmente não queria ser hostil com seres humanos, eu teria que trabalhar mais para construir relacionamentos amigáveis com as outras nações humanas do mundo. Era hora de se despedir de Fuse. Espero que você continue cuidadoso no caminho, Rimuro. Estou lhe dizendo, ficarei bem. Apenas certifique-se de que ninguém entre nessa sala, certo? Nada para se preocupar por lá. Você só pode acessá-lo através do meu escritório, a câmara do gerente da filial. Isso foi um alívio. Eu tinha um círculo de teletransporte aço mágico instalado naquela sala, com cerca de 1 metro de largura. Quando mostrei a ele, ele ficou boquiaberto. Teletransporte, AT. Ele ficou maravilhado. Mas então, suponho que nada deveria me surpreender agora, Rimuro. Configurei isso para que as pessoas pudessem visitar Tempest sempre que quisessem. Tínhamos concordado com os contornos do tratado,
Mas ainda não tínhamos designado comerciantes, e eu também precisaria de uma maneira mais fácil de acessar o reino de Ingrazia. Assim, pedi emprestado um quarto de fuse para uso como um arco e portal. A propósito, devo observar que, uma vez que o grande sábio analisou a magia elementar do arco e portal, ele organizou as coisas para que eu pudesse gerenciar vários pontos de entrada e saída de uma só vez. Eu ainda precisava de um círculo mágico físico em cada local, mas agora eles podiam abrir caminhos para várias saídas ao mesmo tempo, o que era extremamente conveniente. No entanto, precisamos garantir que ninguém possa roubar esses portais de aço mágico. Espero que possamos encontrar uma maneira de eliminar essa preocupação em algum momento. Não que eu conte a esses caras se o fizermos. Enquanto sonhava com futuros avanços na tecnologia de teletransporte, Fuse também estava se despedindo de Cabal. E vocês mantenham o Rímuro seguro? Tudo bem, Cabal. Claro! Você entendeu. O caminho para Ingrazia é seguro o suficiente. Será muito fácil para nós. Não trate isso tão fácil, Tejas berrou novamente. Estou disposto a perdoar seu comportamento enquanto você mantiver Rímuro vigiado. Não vou permitir que você evite seu dever. Sua nova perna o havia revitalizado de várias maneiras. Ele era tão forte quanto costumava ser, e sua presença parecia maior do que nunca. Mas ele não estaria pegando a estrada ainda, parecia que ele concordou em se tornar o mágico do Palácio do Reino, embora ainda estivesse realizando testes na guilda até encontrarem um substituto. Isso veio por sugestão do barão, sem dúvida, ele nunca manteve ninguém que conhecesse seus segredos muito fora de alcance. Então, eu tive meus documentos da guilda, junto com um novo cliente atacadista. E não apenas isso, eu tinha construído relações formais com uma das nações ocidentais, embora pequena. Não era nada para desprezar em termos de conquistas, quando deixei o reino de Brumund para trás. Um bom começo, eu senti. Em seguida, era o reino de Ingrazia, sede da Associação da Liberdade. Eu ainda tinha aquelas crianças dos meus sonhos em mente e queria reunir algumas informações sobre Hinata Sakaguchi também. Mas antes disso, vamos tentar encontrar o mestre da guilda Yuki Kagurazaka primeiro. Eu tinha meus papéis de indicação, então não deve ser um problema. Hora de voltar à estrada.